Este é o programa Fé e Lutas. É para cristãos e cristãs, religiosos e religiosas afro-brasileiros, islâmicos, judeus, budistas, espíritas ou pessoas plenas de fé na humanidade e na luta, que se indignam com o fascismo e o neoliberalismo, se inconformam e se rebelam com a injustiça econômica e social, que não caíram e não caem do inferno, mas são maltratadas e feitas por uma elite dominante do mercado satânico e opressor. Se quer lutar, se quer crer lutando, se quer lutar crendo, este é o seu programa. Venha participar, colabore, dê likes, contribua, compartilhe e chame convidados para participar dos encontros aqui com as pessoas que creem e que lutam e que creem por uma nova sociedade que não comportará mais injustiças e opressão da humanidade e massacre do meio ambiente. É para cristãos e cristãs, religiosos e religiosas afro-brasileiros, islâmicos, judeus, budistas, espíritas ou pessoas plenas de fé na humanidade e na luta, que se indignam com o fascismo e o neoliberalismo, se inconformam e se rebelam com a injustiça econômica e social, que não caíram e não caem do inferno, mas são maltratadas e feitas por uma elite dominante do mercado satânico e opressor. Se quer lutar, se quer crer lutando, se quer lutar crendo, este é o seu programa. Venha participar, colabore, dê likes, contribua, compartilhe e chame convidados para participar dos encontros aqui com as pessoas que creem e que lutam e que creem por uma nova sociedade que não comportará mais injustiças e opressão da humanidade e massacre do meio ambiente. Por favor, deem likes aqui do nosso vídeo e dos outros. Peço isso em nome do apoio, da solidariedade, não em nome do sabor de gostar ou não gostar, mas no sentido de que reforcem o nosso canal Cartas Proféticas. E também que se inscrevam aqui no canal. Isto é significativo para a dinamização e aumento de adesões de apoio ao canal. Comentar também é importantíssimo porque é educativo politicamente. E compartilhar os nossos vídeos se faz fundamental. Dar uma atenção especial e solidária objetivamente ao nosso Pix, que passa aqui embaixo, que permanece aqui um tempo fixo, também é incentivador, é importante para a manutenção do nosso canal. Bom, esse programa se chama Fé e Luta. E aqui tratarei com vocês, como pauta desse nosso programa de hoje, 14 de março de 2023, sobre a fé em dois aspectos. No primeiro, a fé como terreno minado, perigoso, obscuro, tangido pelo mistério e ao mesmo tempo pela manipulação. E o outro ponto que deixarei para o fim, por isso peço que vocês fiquem conosco até o fim, a fé como potência, como poderio, como
passos seguros que nós, seres humanos, damos como os únicos seres com a possibilidade de crer. Nesse sentido potente que a fé nos propõe. No primeiro aspecto, a fé resvala no terreno religioso que é manipulado pelos interesses institucionais. Aí ela se torna um campo minado. Na minha juventude, li um livro que me surpreendeu, do professor Duarte, intitulado esse livro de A Transamazônica. Osni Duarte é o nome dele. E pela primeira vez neste livro, eu me deparei com a frase que mostra bem o quanto este terreno religioso onde se move a fé é minado, explosivo, destrutivo, desumano, ecocida, que é a frase aquela, segundo ele, importada da África, que diz: quando os missionários aqui chegaram, eu tinha as terras, as águas, as matas e o céu. Então eles, ao chegarem, nos deram as Bíblias, me deram Bíblias, nos mandaram curvar e fechar os olhos para a oração, depois que nos deram as Bíblias. Quando erguemos os olhos, abrimos os olhos e erguemos a cabeça, percebemos que só tínhamos as Bíblias, as terras, as matas, as riquezas do subsolo, as águas e o céu foram levados por eles, os missionários. Esta frase mostra bem o quanto a religiosidade, ao manipular a fé, diminui, massacra a potência humana. Fragmenta a resistência do coletivo. Fragiliza quaisquer sonhos e ideias de enfrentamento. Outra indicação histórica é a da igreja que veio com os navios, com as caravelas de Pedro Álvares Cabral, que aqui se instalou, trazendo não a mensagem evangélica, não a mensagem libertadora, curativa, a mensagem da fé, pura e potente, mas a mensagem imperial, colonial, dominadora, ensinou que os senhores que compraram os escravos ou que escravizavam os indígenas deviam ser benevolentes com eles. Só que setores mais bem intencionados, por detrás desta mensagem, procedentes da Europa, notadamente de Portugal e da Espanha, não perceberam que a benevolência, funcionando debaixo e dentro do sistema colonial europeu escravocrata, não funciona na sua plenitude. É apenas remendo
dependendo do caráter, da boa vontade, do bem-estar de um ou outro proprietário. Mas o sistema como um todo continuava usando a religião e o discurso da benevolência como forma de manipulação das pessoas escravizadas. Dos indígenas cujas resistências eram reduzidas a quase zero, com suas mulheres estupradas e o meio ambiente assaltado e roubado como hoje. Esta benevolência missionária fez com que muitos missionários construíssem capelas e até templos um pouco maiores nas propriedades dos senhores escravocratas, para rezar as suas missas inicialmente em latim, aliás, por muitas décadas em latim, sem que ninguém entendesse nada do que se falava, embora achassem misterioso, sacerdotes, coroinhas, falando com o transcendente e com o divino numa língua, certamente, segundo o seu entendimento angelical, que eles nada podiam entender, mas certamente correta. Mas os escravos lá atrás, os tais pés rapados lá atrás, aqueles que raspavam os pés, num pequeno arco instalado na frente da capela para que os que viessem a pé, não tinham cavalo dos proprietários, raspassem os pés sujos de barro e entrassem no templo e continuassem lá atrás, na sua condição de pobres, de escravos, de explorados, mas rezando na capela, rezando no templo. A religião manipulando as pessoas, autenticando, carimbando o sistema dominador na sua prática de redução da dignidade das pessoas. A fé manipulada pela religião faz isso. Uma coisa meio parecida com o que o próprio Francisco experimentou em Assis. Ou antes com a sua família, quando numa capela, como mostra o filme sobre a sua biografia, Irmão Sol e Irmão Lua, que ele só se converteu quando ele viu que a figura implantada artisticamente na cruz do Cristo dilacerado era a mesma dos escravos absolutamente humilhados, em frangalhos, empobrecidos, miseráveis lá atrás, enquanto os ricos donos das tecelagens, das indústrias de tecelãs, sentavam ao meio do templo, demonstrando a escala social de casta que eram. São Francisco só rompeu com a sua posição calada, sumissa, silenciosa e omissa dentro desse sistema, quando ele juntou o rosto do Cristo esbofeteado, crucificado, dilacerado, com os rostos dos pobres lá atrás, abandonados, e rompeu com aquele sistema. Ali, Francisco deixou de fazer parte desse sistema dito benevolente, que levava para a igreja, levava para o templo, levava para a capela os escravos para ouvir os sermões dos missionários, dos sacerdotes, que os aconselhavam a serem obedientes, calados, bonzinhos,
para com os exploradores. E que aceitassem os açoites, as correntes, serem amarrados os troncos como leis divinas aplicadas pelos senhores escravocratas. E assim a religião é usada como forma institucional de igrejas coligadas com o sistema opressor econômico também dominante do Estado e da sociedade. Aí a fé empalidece, emagrece, se debilita de tal forma que tem pouco espaço nas almas das pessoas que precisam se libertar. Por isso que é muito difícil entender alguém que neste momento do Brasil diz que crê em Jesus, que acolhe santos como São Francisco, São Sepete Araju, que já é tido como servo invocado nas orações no Rio Grande do Sul, e outros grandes mártires da humanidade. É difícil entender como estas pessoas associam a fé que dizem ter, a fé que testemunham como força dinamizadora da sua vida, e ao mesmo tempo saudar Jair Bolsonaro com arminha, aderir ao neoliberalismo ultra-reacionário como vem ocorrendo. É difícil entender isso. Não é difícil explicar. A explicação é de que também as pessoas foram manipuladas barbaramente, e nesta manipulação elas dissociam a fé, deslocando-a para a transcendência e pauperizando qualquer relação com o próximo oprimido, o próximo injustiçado, o próximo massacrado. Situação essa que contou com a rebeldia dos profetas do passado. Essas pessoas que fazem arminhas, que apoiam o reacionarismo, que apoiam o fascismo e ao mesmo tempo louvam a Jesus Cristo, são de um alarido impressionante, mas de uma fé reduzida à manipulação, à humilhação do sentido que a fé tem nas Sagradas Escrituras, principalmente nos Evangelhos. É preciso um movimento de libertação das pessoas que creem, para que elas entendam que fé não é alheia ao mundo. Fé não é alheia ao sofrimento do próximo. A fé não é a opacidade diante da injustiça econômica que é empurrada para cima das pessoas, desgraçando as vidas das pessoas. Não é possível celebrar uma missa, realizar um culto no meio de tanto sofrimento sem nenhuma relação com a luta para libertar as pessoas desse sistema que desgraça as suas vidas. Não sou ninguém para dizer que as pessoas não creem, mas é possível afirmar que esta fé é muito útil para quem domina e absolutamente inútil para quem é dominado, manipulado, desgraçado, marginalizado e excluído.
E agora, a fé como potência. Nos evangelhos, a gente só encontra sentido para a fé que se desloca poderosa e potentemente para a prática de me fazer próximo, de nos fazer próximos dos caídos, dos violentados, dos indignificados, das feminicizadas, dos atingidos pelo racismo, pela exclusão econômica e social. A fé nos torna próximos, como ensina a parábola do bom samaritano. Se para o sacerdote, o levita, fé era apenas se dirigir ao templo para o culto, para o bom samaritano, indicado como receita, como proposta, como projeto por Jesus, a fé nem sempre é ir ao culto e participar da missa também. A fé é levantar o caído, estraçalhado nas estradas e levá-lo para um lugar seguro. Mas a fé também é a ruptura com esse sistema que não tem benevolência, não tem espaço para benevolência. Ele é sufocantemente manipulador. A fé nos remete à luta, às transformações, às mudanças, não cada um individualmente orando, pedindo, mas se juntando a todos e a todas, independente do que creem e do que não creem, para mudar esse sistema. Não adianta capelinhas, templo, bíblias abertas, pregações dentro de um sistema sem mudar o sistema. Notemos bem que pregações, bíblias abertas, testemunhos, cultos e missas que não tocam no sistema são bem-vindos pelo sistema. Mas o único movimento eficaz da fé é aquele que, como diz aqui o nome do nosso programa, se transforma em luta. E nós temos muitos testemunhos, a começar por Jesus, dos que lutaram para mudar o mundo. Das que lutaram, se deixaram imolar, se deixaram sacrificar, se deixaram martirizar, porque a sua vida particular não era mais importante do que a mudança do mundo. Se a gente pergunta, e eu já perguntei para a gente ao meu lado que foi imolado, se tinham medo da dor, do sofrimento, da tortura, da exclusão, do abandono, do afastamento dos seus queridos, dos seus amores, as pessoas respondiam que sim. E quando eu perguntei, mas e por que esse tanto medo existe? Por que se entregar dessa forma? Porque o meu medo e o meu amor por mim mesmo são muito menores do que o amor pelo próximo, atingido pela injustiça que discrimina, pela injustiça que joga as pessoas nos morros para descerem abaixo quando chove e vem tempestade, pela injustiça que desemprega e massacra as pessoas no abandono, pela injustiça que é capaz de matar os guardiães das florestas em troca de roubo de madeira, de água e de minerais, pela injustiça que toma o Estado de assalto para entregá-los aos que não precisam, mas que usam o Estado para explorar ainda mais quem trabalha. Quem crê não ignora isso, luta pela mudança, por isso que os que se entregaram na luta, as mártires,
nunca recuaram, embora tremendo de medo e de dor. Conversei com uma pessoa com quem me encontrei aqui no canal sobre a irmã Dorothy. Ela disse que a irmã Dorothy tinha muitos sofrimentos e muita preocupação quando aparecia algum jagunço ou algum homem com cara de jagunço, com jeito de jagunço, estranho como jagunço no meio da comunidade. Ela temia, não somente por ela, mas pelas pessoas que compunham a comunidade dela. Mas ela foi mártir. Ela foi morta, morreu silenciosa, sem despedir-se, sem o direito de se despedir de ninguém. Ela se entregou. Então, fé é isso. Não é acomodação. Não é um confortozinho pessoal que precisa de novas sessões, novos movimentos, novas eucaristias, novos cultos para manter os egoístas satisfeitos. E de olhos fechados, de ouvidos tampados, de mãos encolhidas, só fazendo as suas coisas, sem nada a fazer pelo próximo. Então, para terminar, fé é isso. Fé é esse poder que é capaz de nos levar ao confronto com o poder dos poderosos. Fé é o poder do Jesus que não desviou da cruz, apesar de todos os conselhos do seu mais importante apóstolo. Fé é erguermos a cabeça e os olhos, mesmo diante de todos os abandonos, quando estamos sozinhos, quando estamos doentes, quando estamos esquecidos. Mesmo aí, a fé nos mantém dignos na perspectiva da luta. A fé não é só oração, é também. A fé não é só espiritualidade, é também. A fé não é somente alimento eucarístico, é também. A fé não é somente louvor, é também. A fé não é somente consagração repetida, é também. A fé é prática, prática transformadora, prática profética, prática revolucionária. Por isso ela é poderosa. Abraços proféticos e revolucionários. Este é o programa Fé e Luta